Amém, irmãos? Vamos estar abrindo no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão e filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, colocando a minha vida e colocando a vida dos meus irmãos, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos dando sabedoria, nos dando entendimento, que nós possamos estar aprendendo a tua palavra e aprendendo, Senhor, como usá-la de maneira prática no nosso dia a dia. Vem com a tua graça, com o teu poder, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Veja, estamos começando um novo livro hoje, um livro importantíssimo da Bíblia. Primeiro livro de Samuel é a continuação natural de Juízes. Na nossa Bíblia, o livro de Juízes é seguido de Ruth. Mas na Bíblia original em hebraico, o livro de Ruth é colocado, embora tenha acontecido nessa mesma época, o livro de Ruth é colocado junto com os livros poéticos. E a sequência natural de Juízes é 1 Samuel. Aqui você está exatamente no final de Juízes. Só para relembrar os irmãos, o final de Juízes era uma terrível guerra civil, quando um levita, visitando a tribo de Benjamim, ele é recolhido na casa de um senhor, e aí os homens maus daquela cidade, eles violentam e matam a concubina do levita. Aquilo provocou uma guerra civil terrível, e quase que a tribo de Benjamim foi riscada. Só não foi riscada porque eles fizeram um acerto, chegaram na cidade de Jabes de Gileade, as mulheres tinham o hábito de uma vez por ano estarem fazendo umas festividades nas vinhas e saíam para dançar rodas. E aí os homens de Benjamim foram lá e sequestraram aquelas mulheres e as tomaram por esposa. Os irmãos vão lembrar bem disso que nós falamos, que é uma atitude errada, levando a outra atitude errada, levando a outra atitude errada, outra atitude errada. Mas assim termina o livro de Juízes. E a sequência natural está aqui. Essa é a época. Israel, ele não tem uma organização política, as 12 tribos andam de maneira independente, porém Deus vai começar a agir de uma maneira especial. Que ano que nós estamos aqui? Nós estamos exatamente há 3.100 anos atrás, o ano é aproximadamente 1.100 antes de Cristo. E até esse momento aqui, Israel vai sendo levada de juiz a juiz. E o que acontece? Samuel vai ser o último juiz. E Samuel é considerado por muitos o primeiro profeta. Profeta no que sentido? No sentido de condução do povo, de direção do povo, de todo um quadro não só espiritual, mas também administrativo. Samuel vai fazer a transição da época dos juízes para a época dos reis. Curiosamente, ele vai morrer durante o livro. E aí você pergunta, mas irmão, como que o livro foi escrito se ele morreu no meio do livro? Veja, todos os intérpretes entendam que ele deixou várias anotações. E em cima dessas anotações, o escritor de 1 e 2 Samuel botou todo o registro do livro. Nós não sabemos o nome do autor. Não foi da vontade de Deus nos revelar esse autor. Porém, o livro é riquíssimo, nos dá uma experiência espiritual tremenda, ensinos que praticamente só esse livro tem, e ele vai mexer diretamente com a nossa vida prática. Uma coisa importante de entender é que Samuel era levita. Então, o que acontece? Lá no final do livro de Josué,
os levitas receberam, se eu não me engano, foram 48 cidades, espalhadas por todo Israel. De uma dessas cidades, que é essa cidade aqui de Ramataim Zofim, na montanha de Efraim, a família de Samuel era de lá. Eles eram levitas. Por que que isso é importante? Porque só quem podia sacrificar nessa época eram os levitas. Quando nós falamos levitas, é importante esclarecer um mal entendido que tem na igreja moderna. Na igreja moderna é muito comum perguntar para a pessoa: ah, você vai para a igreja? A pessoa fala: vou, eu sou levita. É lógico, a gente faz uma brincadeira, fala: nossa, você é judeu, você nasceu na tribo de Levi. Isso é brincadeira. Por quê? Porque não existem mais levitas hoje. Hoje nós somos uma nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Quando você nasce de novo, você é feito sacerdote do Senhor. Hoje não existe mais uma tribo de sacerdotes. Existe um povo de sacerdotes. Entendeu? Por isso que não existem mais levitas. Agora, é aquela história, a gente sabe que é uma meninice, é uma brincadeira. Ah, é pecado falar isso? Não, tem que deixar a pessoa à vontade. Mas vocês têm que saber que não existe essa terminologia, ah, o levita, tal, tal. Isso aí é querer dar uma de espiritual. Sabe que nem aquela história de apóstolo? Ah, você é o quê? Eu sou apóstolo. Nossa, você é bom, hein? Só que não existem mais apóstolos hoje. Apóstolos foram apenas os 12 e Paulo. Qualquer pessoa que carrega essa designação não está carregando com uma base bíblica sólida. Ela está carregando por um hábito de homens, o que é bem diferente da realidade bíblica. Amém? Então vamos continuar nossa leitura. Vou reler o versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Veja que interessante. Em nenhum lugar do Antigo Testamento, em nenhum lugar da Bíblia, a Bíblia orienta a bigamia. No início criou Deus o homem e a mulher. É um homem, uma mulher. O que acontece é o seguinte: pela dureza do coração, foi permitido no Antigo Testamento que os homens tivessem mais de uma mulher. Agora, qual é o ponto? Todas as narrativas onde tem o registro ou de bigamia ou de poligamia, deveria ter uma palavrinha junto: encrenca, bagunça, coisa errada. Por quê? Porque o ambiente das casas era terrível. Vamos relembrar rapidamente, livro do Gênesis. Abraão era casado com Sara. Aí se deita com Agar para gerar filhos. O que deu? Bagunça, um filho e uma escrava expulsos de casa. Aí você pega Jacó, queria se casar com Raquel. Aí o seu sogro enganou, deu Lia por esposa. Aí começou a encrenca. Por quê? Porque Lia tinha filhos, Raquel não. As duas brigavam. É o mesmo caso de Ana e de Penina aqui. Aí no meio da bagunça são colocadas mais 2 concubinas, Zilá e Bila. Dali vieram as 12 tribos de Israel. Porém, era uma família extremamente conturbada. Então, o que nós percebemos? Em todas as narrativas do Antigo Testamento, onde aparece a poligamia e a bigamia, isso sempre aparece como um mal. Isso sempre aparece como uma bagunça, algo que nunca deveria acontecer. E por que isso é importante? Tem muita gente hoje em dia que, para dar desculpa do seu pecado, quer pegar um texto como esse e falar: ah, mas Eucana tinha 2 esposas. Isso não vale mais. Jesus nos evangelhos
foi bem claro, falou, no início criou Deus homem e mulher. Um homem, uma mulher. O que eu vou falar para vocês é algo que você tem que pensar. São dois pecadores vivendo na mesma casa. Então já tem encrenca para lá de metro. Para que colocar mais um pecador? Veja, dois pecadores numa casa já dá muita bagunça. Imagina mais pecadores juntos. Porque o casamento nada mais é que dois pecadores debaixo da graça de Deus vivendo junto. É ou não é? Ou vai dizer que a oitava maravilha do mundo viver com você? Nossa, o pastor é uma bênção. Vem aqui em casa uma semana, você vai ver o que é bênção. Entendeu? Porque todo mundo é pecador. Todo mundo tem encrenca. E viver junto não é fácil. É somente pela graça de Deus. Por que a Bíblia fala que um cordão de 3 dobras não se rompe? Porque o casamento é um cordão de 3 dobras. O homem, a mulher e Deus. Se você colocar Deus dando a firmeza no casamento, você vai conseguir passar da melhor maneira possível. Sem Deus, mais sofrimento vai estar reservado. Daqueles que você já tem na vivência normal do dia a dia. E a família de Eucana era a mesma coisa. Essas duas mulheres viviam em competição. E Eucana era um homem que servia a Deus. Olha o que ele fazia, versículo 3. Subia, pois, esse homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rofini e Finéias, os 2 filhos de Eli. O que acontece? Nessa época, o tabernáculo que viajou do Egito, do Êxodo, tudo, ficou situado na cidade de Siló. Então toda a adoração ficou centralizada aqui. O sacerdote da época era um sacerdote chamado Eli. E ele tinha 2 filhos malignos, safados, sem vergonha, que também ministravam no tabernáculo. Nós vamos ver que o destino desses filhos vai ser um destino terrível. Entendeu? Tanto é que a Bíblia faz questão de registrar. Olha, estava Eli e estava Rofini e Finéias. Agora, todos os anos era uma obrigação do israelita de ir adorar o Senhor no tabernáculo. E Eucana, sendo um homem piedoso, fazia questão de levar toda a sua família à igreja. Lembram-se, irmãos, o cabeça da casa é o marido. Quando nós estivermos no tribunal de Cristo, quem vai ser o primeiro a ser cobrado de levar a família para a igreja vai ser o marido. Deus não vai nem olhar na cara dos filhos, nem olhar na cara da esposa. Primeira pessoa vai ser o marido. Nós vamos dar conta a Deus do que nós fizemos na vida espiritual da nossa família. É nossa responsabilidade, homens, estar trazendo nossas famílias à igreja. Responsabilidade das mulheres é ser uma mulher sábia, que inclusive incentiva o seu marido. O que é excelente. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho no texto. Versículo 4. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Gente, vamos entender o seguinte. Primeiro caso, a Bíblia nos informa que quem fechou a madre de Ana
foi Deus. Senhor, por quê? Não sei. Eu tenho um palpite. No Novo Testamento tem uma passagem onde aparece um cego. E aí os discípulos perguntam para Jesus e falam: Senhor, quem pecou? Este ou os seus pais? Porque na mentalidade judaica da época, eles imaginavam que a cegueira poderia ter sido provocada por pecados cometidos. Era uma mentalidade da época. O que Jesus responde, desmentindo esse ensino? Jesus fala: nenhum nem outro pecou. Essa enfermidade é para a glória de Deus. E aí Jesus vai lá e cura. O que nós percebemos? Ana tem seu ventre fechado por Deus. Quando Deus abre, dá a ela um dos maiores nomes do Antigo Testamento. Um grande herói da fé. Quem foi glorificado nessa obra? Deus. O que eu aprendo aqui? Muitos dos nossos problemas sobrevêm sobre nós para que o nome de Deus seja glorificado na obra que Ele realiza na nossa vida. Sempre que algo difícil, sempre que algo problemático, sempre que um problema é resolvido, Deus é glorificado. Os irmãos aprendem no dia a dia que a nossa vida não é um mar de rosas, nossa vida é cheia de lutas. Mas pode ver, a cada luta que vem, você chega lá no seu coração, quando você vê, você fala: nossa Deus, obrigado, porque foi o Senhor que me deu essa vitória. Lembrando que o fato de ser crente não poupa você de muitas lutas. Muitas vezes se vende um evangelho mentiroso, onde parece que o crente não tem luta. Isso não é bíblico, não tem base bíblica para isso. E você pode olhar à sua volta e ver que a nossa luta é diária. Porém, Deus é engrandecido. Amém? Que mais que nós percebemos aqui? Penina não passava de uma religiosa. Ela todos os anos ia para adorar o Senhor. O que eu estou fazendo quando eu estou indo adorar o Senhor? Eu estou fazendo uma atividade espiritual, eu estou buscando a face do Senhor. O que ela fazia? Em vez de adorar a Deus, ela irritava a companheira. Sabe, uma encrenca de duas pernas. Então a gente vê claramente a vida de Eucana, alguém que busca a Deus. Nós vamos ver mais à frente a vida de Ana, alguém que busca a Deus. Aí nós vamos ver a vida de Penina, o falso religioso, que está na igreja só para arrumar encrenca, só para fazer fofoca, só para irritar os outros, só para falar mal dos outros, só para arrebentar com o ambiente da igreja. Não se surpreenda, tem muita gente assim no meio do povo do Senhor. Ainda mais quando a liderança da igreja e a membresia da igreja não toma providência contra os fofoqueiros. Por exemplo, no nosso caso aqui, se um irmão começa a irritar o outro, o irmão vai procurar o pastor. O que o pastor vai fazer? Vai corrigir. Fala: irmão, que negócio é esse? Como que você está irritando? Como que você está fazendo fofoca? Olha, é bom o irmão parar com isso, que isso não está certo. A pessoa continua. O que eu vou fazer? Vou pegar 2 irmãos mais maduros e nós vamos procurar de novo a pessoa. Fulano, lembra que nós conversamos sobre fofoca, sobre maledicência, tal? Olha, estou dando mais um aviso. Para, porque senão a igreja vai ter que tomar providências contra você. Aí a pessoa continua. O que nós fazemos? Nós da igreja vamos tentar conversar com a pessoa. Pô, fulano, para com isso. Eu sei que você não gosta da Sabrina, que a Sabrina não gosta da Ruby. Uma fala mal da outra. Estão até sentadas juntinha até. Entendeu? Mas, pô, Ruby, para de falar mal da Sabrina. A Sabrina tá chorando, não sei o quê. Aí o que acontece? A pessoa não se arrepende. O que a igreja tem que fazer? Excluir a pessoa da membresia. E ser proibida de entrar. Entendeu? Porque isso é bode. Bode não é bem-vindo. Por que tem tanta fofoca na igreja? Porque a fofoca não é tratada. E aí as pessoas têm a sua
reputação. Tem essa palavra em espanhol, reputação? As pessoas têm a sua reputação destruída, não tomam nenhuma providência, elas ficam magoadas. Aí o que acontece? A ovelha ferida sai da igreja e o bodão velho fica congregando. Aí quando você vai ver no meio da igreja só tem bode. Porque local onde se permite o pecado, os bodes ficam e as ovelhas vão embora. Está entendendo agora por que você vê tanta encrenca no meio evangélico? Por causa de pessoas como Penina, é o que mais tem na igreja. É lobo em pele de cordeiro. Por exemplo, crente que pede dinheiro emprestado não paga. É crente? Não, é lobo. Ah, mas ele ficou sem dinheiro. Ele vai procurar a pessoa, vai dar satisfação e vai pagar R$1 por dia. Mas vai pagar. Porque ele é crente. Entendeu? Agora o que acontece? Não, coitado, deixa pra lá. Deixa pra lá porque não é o seu bolso. Porque se fosse o seu bolso, você ia ficar bem chateado. Gente, lugar de bode é fora da igreja. O bode se arrependeu, virou ovelha, volta. Entendeu? Eu conheço casos em que a pessoa pecou, foi excluída da igreja, só que ela se arrependeu, procurou a liderança falou, nossa, que maravilha, venha. Chegou no culto, a pessoa pediu perdão para a igreja publicamente e foi reiterada. Acabou. Resolveu, o bode virou ovelha, todo mundo encaracoladinho, pecado resolvido, e ninguém fica com o sapo aqui na garganta. Porque a coisa mais terrível que tem é você sofrer injustiça dentro de uma igreja e ninguém fala nada. A gente espera que a igreja seja um local de prática de justiça. É o mínimo que se espera. Agora tem um fato interessante aqui também. Eucana, mesmo sendo um homem de Deus, mostra que a sensibilidade dele em relação à sua esposa era um pouquinho comprometida. Veja, qual era o motivo que Ana ficava triste? O motivo é que Ana não tinha filhos. Naquela cultura, era primordial que tivesse filhos. O sinal de ser abençoado era ter filho. E normalmente, quando não havia filho, a culpa era colocada em cima da mulher. Entendeu? E no caso de Ana, veja, a rival tinha filhos. Então quem tinha o ventre cerrado era Ana. O que Eucana faz? Com aquela sensibilidade que às vezes os homens têm. Fala, mas meu amor, eu não sou melhor que 10 filhos. Só faltou ela responder, não. Não seria essa a resposta correta? A Bíblia não registra, mas a gente fala, não, não é, amor. Lógico, a gente sabe que primeiro é o cônjuge, depois os filhos. Na ordem de Deus, primeiro lugar o marido. Na ordem de Deus, primeiro lugar a esposa, depois os filhos. Mas existem lacunas que o cônjuge não pode preencher. O que vocês têm que aprender, homens? Comecem a desenvolver sensibilidade para lidar com as suas mulheres. Gente, isso é um aprendizado diário. Eu viro e mexo, quando eu não vigio, sai lá uma farpa com a Paula. Entendeu? Ontem mesmo nós estávamos conversando um negócio de trilha, pronto, já se estressamos já. Eu falei um negócio que ela não gostou muito, nada grave, mas ela não gostou. Aí ela não gostou, eu não gostei que ela não gostou. Aí ela não gostou que eu não gostei que ela não gostou. Entendeu? E pronto. Sabe? Gente, isso acontece, mas nós temos que procurar ser sensível. Lógico, já conversamos, pedimos desculpa. Entendeu? Como eu costumo brincar, normalmente ela está errada, porque eu sou pastor nunca erra, né? Imagina. Entendeu? Gente, pastor é tão pecador quanto ovelha, igualzinho. Entendeu? Mas para vocês terem uma ideia, nós homens precisamos estar atentos com as necessidades emocionais da nossa esposa. Atentos com as minúcias, é difícil. Homem quer respeito, mulher quer delicadeza. Entendeu?
Mulher, ela não gosta de determinadas maneiras que você fala. Mulher quer ser ouvida, mulher quer conversar. Entendeu? Então, assim, tem uma série de coisas que nós homens temos que aprender. O pecado, ele destruiu muitas coisas boas em nós. E ele dificulta muitas coisas. Mas nós temos o Espírito Santo habitando em nós, que nos capacita a se transformar dia após dia e suprir essa necessidade. Só vou dar um exemplo para você, irmão. Presta atenção, o irmão que tem uma esposa bacana. Olha a maneira que ele trata a sua esposa. Normalmente você vai ver que ele vai tratar como uma joinha. Sabe que nem jardim, bem cuidado, arrumadinho, que nem carro limpo. Não estou dizendo que a mulher é um objeto, não me entenda errado. Ah, o pastor falou que a mulher é um carro. Não. Eu estou dizendo do cuidado. Você quer ter uma esposa bacana? Cuide bem dela. Trate ela com carinho, trate ela com doçura, trate ela com respeito. Que ela vai ser bem mais feliz. Amém? Não faça como Eucana aqui. Aqui é Eucana. Gente, Eucana é o homem de Deus. Sem sensibilidade nenhuma. Entendeu? Sabe, a mulher tá triste, o cara, pô, não tem tudo aqui em casa, não tem não sei o que, não sei o que lá. Pronto, estragou tudo. Se ela estava triste, vai ficar mais triste ainda. Amém? Como eu costumo dizer, né? O discernimento de um hipopótamo zonzo, vai batendo em tudo quanto é lugar, assim. Nós temos essa vocação, precisamos tomar cuidado. Mas vamos seguir. Versículo, o relógio é meu inimigo sempre. Versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha que interessante. Ana, ela faz um voto com o Senhor. Depois das aplicações eu vou estar mostrando para vocês. Não existem mais votos no Novo Testamento. Nós somos cristãos. Nós não somos judeus. Quem faz voto é judeu. Depois vou mostrar na Bíblia, Jesus derruba isso. O que ela está fazendo aqui? Ela está falando para Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho, ele vai ser nazireu, que nem Sansão. Entendeu? Vai não passar navalha na cabeça e não vai comer nada do fruto da vida. Gente, essa consagração aqui, embora ela fosse uma consagração aparente, ela tinha um sentido espiritual. Isso é uma separação feita. E essa foi a oração que Ana fez. E aí a narrativa continua, versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou sua boca, porquanto Ana no seu coração falava. Só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz,
e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos seus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Qual é a situação? Ana comeu. Qual era o clamor de Ana? Teu filho. O que ela foi fazer? Foi pedir para quem podia dar. Foi buscar a Deus em oração. E a oração dela, pela narrativa, foi uma oração de alguém extremamente quebrantado. Primeira coisa, foi uma oração perseverante. No Novo Testamento, dentro da teologia da oração, Jesus confirma a perseverança como um fator importante da oração. Entendeu? E Ana aqui, 1000 anos antes de Jesus, já praticava isso. Entendeu? Só que ela orava de uma maneira onde ela falava bem baixinho, só o lábio dela se movia. Eli estava sentado numa cadeira do lado de um pilar na frente do tabernáculo. E quando ele olhou para ela, achou que ela estava bêbada. E deu uma bronca nela. Imagina o seguinte, você vem aqui para a igreja. Quem vai ser? Vai ser a irmã Ariadne. A irmã Ariadne está com um problemão. Aí ela está aqui na igreja extremamente quebrantada. De repente ela ajoelha ali na cadeira e começa a fazer uma oração extremamente quebrantada. De repente eu chego e falo: pô, Ariadne, bebendo nessa hora? Como é que você vem para a igreja bêbada? Você está maluca? Foi o que Eli fez aqui. Agora olha que interessante, Ana podia se dar de rogada. Não volto mais aqui. Me chamou de bebum. Se é hoje em dia, nas igrejas brasileiras, o que Ana fazia? Veja, ele errou. Mas ele estava revestido de autoridade, e dentro dessa sua autoridade era uma responsabilidade dele evitar com que pessoas embriagadas servissem lá. Se um dia aparecer um bêbado aqui, ele vai ser retirado do salão, nós vamos colocar ele lá fora, sentar numa cadeira, tentar fazer ele reanimar. Mas não vamos deixar atrapalhar o culto. Não vamos machucar, não vamos fazer nada de errado, é uma pessoa debilitada. Mas você não vai deixar fazer bagunça. Certa vez eu estava numa igreja, acho que a Ariadne lembra disso. Entrou uma pessoa para começar a bagunçar no culto, igreja lotada, umas 2.000 pessoas na igreja. Aí o pastor calmamente falou: fulano, vamos fazer o seguinte, a gente conversa depois do culto. E o cara quis começar a fazer fervo. Ah, não deu outra, os diáconos cataram, deram uma chave no braço e levaram para fora da igreja. E acabou, devia ter, olha, não devia não, precisa tomar cuidado com o que eu falo. Mas sabe, o cara vai fazer furdunço na igreja e está tudo bem. Entendeu? Eu lembro uma vez, estava o irmão Doni na porta da igreja, na igreja que nós congregávamos, o Mário vai lembrar, ficava eu e o Doni na porta. Eu brinco, ele batia e eu assoprava, depois orava por cura. Aí chegou o camarada fazendo um fervinho na frente da igreja. De repente o Doni saiu andando lá de trás, olhou para o cara e falou: da onde que você acabou de sair? Que crime que você estava respondendo? O cara baixou: ah, senhor, acabei de sair de Piraquara 2, eu estava respondendo por estelionato. Não, por assalto à mão armada. O irmão Doni, experiente, ganhou lá de trás. Os irmãos já estavam lá, estavam quase dando dinheiro, um monte de coisa. O Doni chegou e acabou com a festa. Entendeu? Por quê? Porque tem gente que se aproxima da igreja para roubar os irmãos, para lesar os irmãos. Entendeu? Então nós precisamos ser amáveis, mas também precisamos ser firmes. Foi o que Eli fez aqui, falou: como que você vem embriagada no tabernáculo? Aí Ana mantém a calma, mostrando que ela era uma mulher de Deus, e fala: Senhor, não me tenha por filha de Belial. Belial é o nome de um demônio, de um falso ídolo. Só que o sentido aqui de Belial é vadio, vagabundo, pessoa que não presta para nada. E ela responde calmamente: não me tenhas por filha de Belial, só estou amargurada de espírito. Olha que interessante, Eli, já um senhor,
Aqui devia ter aproximadamente uns 82, 83 anos de idade. E imediatamente ele se arrependeu, fala, então vai, Deus conceda. O que a gente percebe? Duas pessoas equilibradas. Não começou nenhuma guerra porque alguém falou uma coisa errada. Eu quero discutir melhor isso nas aplicações. Ele falou besteira? Falou. Ana respondeu com amor, ele respondeu com mais amor ainda e ficou tudo resolvido. E olha que interessante, ela levanta daquela oração com o espírito em paz. E até o semblante dela mudou. Não sabemos porquê, não sabemos como, Deus mudou algo no coração de Ana. Não sabemos como. E nem o quê. Mas ela passou a ser outra pessoa. E aí o que acontece? Versículo 19. Deixa eu tomar mais um gole de água. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Gente, conheceu aqui é relação sexual. Eles coabitaram. Tá? Esse é o verbo conhecer aqui. Entendeu? E José não conheceu a Maria até que ela tivesse um menino. Não teve relação sexual. Até que. Entendeu? Versículo 20. Sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho. E chamou o seu nome Samuel, porque dizia a ela: tenho pedido ao Senhor. Veja, Samuel quer dizer nome de Deus. Samuel. Entendeu? Nome de Deus. Achei que ele escolheu bem. Menino consagrado, vindo de uma maneira especial, colocou o nome de Deus. E aí o texto continua, versículo 21. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Veja, passou um ano, vamos fazer conta. 9 meses de gestação. Ela coabitou com ele, engravidou e teve um menino. Passados um ano, o que Eucana, homem de Deus, faz? Vai levar a sua família a adorar o Senhor. Não era como hoje, que eu tenho a honra de poder adorar Deus. Se eu quiser adorar Deus todos os dias da semana, eu tenho condição numa igreja. Naquela época era diferente, não era assim. A adoração do Antigo Testamento é diferente. Lembra que eu brinco do ministério de dança? Já pensou o irmão Arão fazendo a dancinha no tabernáculo? Irmão Moisés? Não existe tal coisa. É outro tipo de adoração. Amém? E aí a narrativa continua, versículo 22. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. Olha que interessante, o menino ia ser desmamado próximo aos 3 anos. O que Ana está fazendo? Eu vou criar ele até o desmame, aí eu vou levar para o tabernáculo, e ele vai ficar lá servindo ao Senhor. Imagina você sonhar a vida inteira por um filho. O filho chega de maneira miraculosa e com 3 anos de idade, você leva ele para a igreja e deixa ele lá para outras pessoas criarem o seu filho. É consagração ou não é consagração? É o que essa mulher está fazendo aqui. Aí a narrativa continua, versículo 23. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o bem que te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, e deu leite a seu filho, até que desmamou. Aqui tem outra coisa importante. Veja, na lei de Moisés, quando uma mulher ou quando um filho fazia um voto, assim que o chefe de família ouvisse, ele tinha autoridade de cancelar o voto. O que Eucana podia fazer aqui? Quando ela, veja, quem era a mulher preferida de Eucana? Era Ana.
Que mais ele queria ter de Ana? Um filho. Aí ela pega o único filho e fala, vou consagrar ao Senhor. Não vai morar com a gente, vai morar onde? Na Guatemala. É o que está acontecendo aqui. O que Elcana podia fazer? Não, esse voto eu cancelo. Ele tinha essa autoridade. Na teologia, na legislação dos votos, na lei de Moisés, o chefe de família podia cancelar um voto da mulher ou de um filho. Assim que ouvisse o voto a primeira vez. Ouviu, não cancelou, ficava válido. Hoje em dia isso vale? Não, porque nem voto tem. Isso aí já era. Ficou para lá da cruz. Entendeu? Mas o que a gente percebe em Elcana? Elcana, movido por Deus, manteve o voto. Gente, se Elcana chega e fala, meu filho não, Samuel não estaria nem aqui nesse livro. Seria pecado Elcana falar que não? Não, não seria. Nada indica. Mas aqui a gente percebe a providência de Deus, movendo o coração de Elcana, para cumprir o voto de uma maneira tal que ele fala, olha, só trata que você cumpre o teu voto, não volta atrás. Você assuntou com Deus, agora você vai cumprir. Eu tenho que lembrar que eu tenho que ser sério com Deus. Veja, não existem votos hoje. Mas ao homem do Senhor, sim, sim, não, não. Tudo que passar disso provém do maligno. Você falou, faça. Entendeu? Lógico, dentro da regra do bom senso, né? Não vai fazer loucura. E a narrativa continua. Versículo, vou reler o 23. E Elcana, seu marido, lhe disse, faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames, então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E havendo-o desmamado, tomou consigo com 3 bezerros, e um efá de farinha, e um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor, em Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, ah, meu senhor, viva a tua alma, senhor meu, que eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. O que Ana faz? Ana faz um bom sacrifício. Isso aqui foi um sacrifício grande. 3 animais, conforme mandava a lei. Cumpriu tudo certinho. E encontrou com Eli. E a partir dali, a vida de Samuel não seria mais no meio da sua família. A partir dali, a vida de Samuel seria no tabernáculo. Quem vai cuidar de Samuel, exatamente nós não sabemos, mas nós sabemos que ele estava debaixo da responsabilidade de Eli. A própria narrativa mais à frente mostra isso. Mas o que você tem que parar para pensar aqui é o seguinte, a intensidade do compromisso dessa mulher em relação a Deus. Mães, você deixaria um filho com 3 anos de idade para servir ao Senhor? Aonde vai? Não, vou lá para o seminário teológico. Com quantos anos ele vai entrar? 4 anos de idade, mas ele não sabe nem ler. Mas eu fiz o meu voto. Vamos dizer que nós estamos no Antigo Testamento. Entende o tamanho do sacrifício dessa mulher, do sacrifício do seu pai? Agora, qual que era o objetivo? O objetivo era adorar a Deus. Qual era o principal motivo? Porque foi da vontade do Senhor que Israel tivesse o último juiz Samuel, o homem da transição, homem santo, homem consagrado, homem firme com Deus. O que eu estou querendo te transmitir? Aqui vai
Já começa a seguir nossas aplicações. Veja, muitas atitudes suas hoje, em relação à sua família, podem ter desdobramentos eternos. Veja, um grande pregador chamado John Wesley, ele é o pai do metodismo, juntamente com outro pregador chamado Whitefield. John Wesley era de uma família que tinha mais de 10 filhos. A mãe dele criou todos eles no caminho do Senhor. Os hinos que essa família fazia, os pregadores que essa família entregou, mostram que essa mulher era uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo. Porque ela criou aqueles meninos homens de Deus. Entendeu? A pergunta é, você tem criado seus filhos para serem homens e mulher de Deus? Numa geração extremamente corrompida, uma geração extremamente conturbada. Você que é avô, cabelo branco que nem eu, você tem incentivado a sua família em servir o Senhor como realmente ele fosse o primeiro na vida? Os exemplos estão aí. A carreira está proposta. Eu já vi muita gente falar, o filho falou, nossa, eu quero ser pastor. Já ouvi caso. E a família fala, não, não vai ser pastor porque pastor não dá dinheiro. Vai estudar para outra coisa. Entendeu? Eu, por exemplo, na minha vida, já ouvi familiar falando, coitado do Maurício, virou pastor. Falou assim, como se eu fosse um cachorro. Só que a pessoa não sabe que esse aqui é o lugar de maior honra que tem na terra, de maior responsabilidade, porque a mensagem que é pregada aqui, ela saqueia o inferno e enche o céu. Mas lembra que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Então você não tem que ficar dando bola para o que vão falar, você não tem que ficar dando bola porque o mundo diz, você não tem que ficar dando bola porque o seu vizinho faz. Você tem que conduzir sua família no caminho do Senhor com firmeza. Entendendo que aquela família, ela vai tocar outras vidas, vai fazer uma obra que você nem sabe. Ah, mas meu filho não vai ser pastor. E quem disse que para fazer a obra de Deus precisa ser pastor? E olha, se você pensa assim, a sua visão de igreja é muito pequena. A igreja que ganhou o mundo antigo, eles eram escravos e pobres. E eles ganharam a maior máquina administrativa da época, que foi o Império Romano. Em 300 anos tinham ganho o Império Romano. Gente que tinha que pedir para o dono dele para poder ir para a igreja. Ah, você vai vou falar o português claro. Você vem na igreja quarta-feira, preciso pedir para o meu dono, para ver se ele deixa. Escravo tem dono? Sim. Se o dono falasse, não, não vai para a igreja, você não trabalhou bem. Entendeu? O que você tem feito da família que o Senhor te confiou? Primeiramente você marido, e depois você esposa, porque a mulher sabe de fica o seu lar. Você vai querer que o seu filho e a sua filha cresçam, e quando sair da inocência da infância, aquela inocência se transforma em corrupção, com meninas se prostituindo, e meninos fazendo coisas horríveis? É isso que você espera para sua família? É para isso que você está trabalhando? É agora que começa, é lá dentro daquela sala que o futuro do seu filho está sendo decidido. É lá que ele está sendo formado, ele está sendo cheio de informações. O computadorzinho está todo branquinho. E está sendo cheio de Bíblia, só que juntamente com isso, existem as coisas do mundo que concorrem. E de uma maneira que nós sabemos que hoje em dia está extremamente pesado. Você vê, Eucana era um homem que levava sua família a adorar o Senhor.
Só é citado aqui na Bíblia. Mas onde esse livro é pregado, o nome desse homem é ensinado. Ó, Eucana levava sua família a adorar o Senhor. Quando falarem do seu nome, que você partia aqui. E aí o irmão João? Não, o irmão João ponta firme. O irmão João buscava a Deus. O irmão João corria atrás. Tinha todos os seus defeitos, mas era um homem de Deus que buscava a Deus. É assim que você quer ser lembrado? Eu imagino que sim. Arregaça as mangas e mãos à obra. Amém? Que mais que eu separei aqui? Veja. Importância do quebrantamento na oração. Esse falso evangelho. Ó, você ouviu a pessoa falar, eu decreto. Fecha os ouvidos. Não existe uma passagem bíblica onde o servo de Deus decretou alguma coisa. O único ser no universo que tem poder para decretar e acontecer é o Deus Todo-Poderoso. Crente ora assim, Senhor, se for da tua vontade. Não foi assim que Jesus ensinou? Eu pergunto, Jesus era capaz de ensinar a orar certo? Aonde que você vê Paulo falando, eu determino, eu decreto? Veja, quando ele e Silas estavam acorrentados na prisão. Eu decreto que essas correntes vai cair agora. Todo lugar que a planta do meu pé pisar é meu. Já viu isso? Não, ele estava adorando a Deus. E Deus agiu e as correntes caíram. E teve um terremoto. Quebrantamento, gente. Quando você chegar para orar para Deus, bola baixa. Humildade. Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, Tu podes todas as coisas. Então, em nome de Jesus, pela Tua graça, que a Tua vontade venha agir nessa área. Ele é Deus, você é servo. Hoje em dia, o que estão fazendo? Estão tirando Deus do trono e colocando o homem. Isso é um falso evangelho. Falso evangelho gera falsa salvação. Falsa salvação manda a pessoa para o inferno. Carregando Bíblia e inário e tudo. Entra no inferno com a harpa cristã de um lado e com a Bíblia, Almeida Corrigida e Fiel do outro. Entendeu? Muito sério, quebrantamento. Outra coisa, perseverança. Paulo, quando teve o espinho da carne, orou 3 vezes. E ele teve a resposta da oração. A resposta da oração foi o seguinte, minha graça lhe basta. Vai ficar com o espinho da carne mesmo. Por que Paulo não foi procurar a campanha dos 318 valentes? Sabe, aquelas que deixam até dentadura de ouro? No gasofilácio da igreja? Deixa as colheres da casa, a prataria toda fica lá. Não, Paulo chegou, a minha graça basta, amém. Ficou. Não tocou mais no assunto, teve a resposta. Agora eu pergunto, vai lá perguntar para Paulo se foi fácil viver com espinho na carne. Não foi. Paulo até falava, carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Entendeu? Quer dizer que você ora uma vez a Deus e esqueceu a oração? É assim que você quer aquilo? Outro detalhe, gente. A gente só tem garantia de oração respondida naquilo que é vontade de Deus. O Evangelho de João mostra, o que pedires, aí ele mostra no texto, segundo a vontade do Senhor, será dado. Senhor, eu quero um carro novo. Não, filho, se eu te der um carro novo, você vai para a praia, vai bater o carro, vai morrer. E eu não programei para você morrer, então anda com esse velho aí que tá bom. Você fica bem mais quebrantadinho, você vem bem mais para a igreja. Se eu te der um carro novo, você vai sair da igreja. Entendeu? Sabia que tem gente que não pode ter carro novo? Tem gente que se for rico não tem problema nenhum. A Bíblia está cheia de exemplos. Agora tem gente que se tiver um pouquinho de dinheiro, sobe na igreja. No primeiro conforto o cara se manda. Gente, perseverança na oração é extremamente importante. Não só na oração, na vida cristã. Amém? Isso aqui eu achei legal. Veja. Esclarecer maus entendidos na igreja. Como é que é hoje?
Gente, coisa mais normal é pastor errar. Coisa mais normal é obreiro errar. Porque eles são falíveis. Eles já vão ter que responder para Deus a sua falha. Pastor já está numa roubada. Porque vai ser julgado com muito maior juízo. É o que Tiago nos ensina. Entendeu? Aí o camarada vai e erra. Como é que a igreja faz hoje? Quebra o pau, não aparece mais. Nossa, esse é o nível de compromisso que você tem com a igreja? Eu já vi gente que tinha anos numa igreja. No primeiro problema, virou as costas e foi embora. Nunca mais voltou. Entendeu? Eu lembro uma vez... Perdão. O falecido pastor Lincoln estava encerrando o culto. Nessa igreja que eu e o Doni ficaram de porteiro. E tinha um monte de criança no fundo da igreja. E eu e o Doni quase amarrando as crianças para fazer elas ficarem quietas. E subiu aquele burburinho no fundo da igreja. De repente o pastor Lincoln bravo. Será que dá para os irmãos no fundo da igreja ficar quieto? Nossa, a igreja emudeceu na hora, virou todo mundo, olhou para minha cara e para o Doni. Eu devo ter avermelhado na hora. O Doni, mais cara de pau do que eu, ficou na dele. Tá, nós ficamos quietos, controlamos assim, vou ficar quieto, vou ficar quieto, vou ficar quieto. No dia seguinte, à noite, tinha cursão. Aí qual foi a expectativa da igreja? Será que o irmão Doni e o irmão Maurício vão no cursão? O bode é cascavel. Entendeu? E, gente, acordei tranquilo, trabalhei, peguei minha moto e quando deu 8 horas da noite, estava no cursão. Quem estava lá? O Doni. Pastor Lincoln olhou para nossa cara e falou, irmão, agora eu vi que vocês têm compromisso com a igreja. Parabéns. Eu falei, pastor, ó, o burburinho ontem foi por isso. Não, eu falei, eu sei como é que é, mas na hora estava me atrapalhando muito, eu falei daquela forma. Mas tá tudo bem, irmão? Eu falei, não, tá tudo bem, pastor. O Doni falou, também tá tudo bem. Entendeu? Esse era o nível de compromisso. Quer dizer, na primeira falha, você, em vez de esclarecer, chegar e falar, pastor, olha, eu não achei bacana a maneira que o pastor falou. Fiquei chateado com o pastor. Veja, se ele é um homem de Deus, o pastor vai chegar lá e falar, irmão, você me perdoa? Não faço mais. Nós somos irmãos, nós vamos passar a eternidade juntos. Como que eu não consigo me resolver com o irmão ou com o pastor no primeiro problema? Esse é o seu nível de maturidade em Cristo? Esse é o seu nível de compromisso? Nossa, a igreja que eu congrego é boa. Até o dia que alguém faz alguma coisa que eu não gosto. Isso é mundo, gente. Isso não é igreja. É que nem a pessoa que fala, nossa, eu amo Jesus, mas não curto igreja. Como que eu amo o Senhor e não amo a família do Senhor? Como é que eu vou fazer na eternidade? Que na eternidade só vai ter igreja lá. Eu vou pedir um quartinho separado? Ó, Jesus, você vem me visitar aqui, hein? Esquece de mim não, hein? Coisa mais ridícula. Isso é hábito do mundo. Pessoal questionando, quem criou a igreja? Quem criou a igreja foi Jesus. Jesus fala, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Quando você fala, nossa, não tem uma igreja boa para me congregar, sabe o que você está dizendo? Que o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo e o Espírito que ressuscitou Jesus não tem poder para administrar a igreja. É incompetente. É isso que você está dizendo, quando não tem uma igreja boa. Vossa Excelência Gloriosa, ao centro do Brasil. Não existe uma igreja boa para você congregar. Você está acima do nível. Está acima de Paulo, está acima de Pedro, está acima de João. Rapaz, você é espiritual demais. Então aprenda, aconteceu um problema. Se precisar de ajuda, vem falar comigo, eu ajudo. Vou orientar, não, ó. Pode ir lá falar direto com o irmão, pode ir lá falar direto com a irmã, que tudo bem. For uma pessoa mais temperamental, chega a falar, não, vamos lá que eu vou junto. Para isso que tem pastor. Resolveu o assunto, acabou o problema. Está resolvido. É assim que tem que ser. Tem gente fora da igreja magoado porque não soube resolver o problema.
A gente percebe na história de Ana, ela agindo corretamente. Amém? Amém. E agora, para encerrar, veja, eu falei que não existem votos no Novo Testamento. Vamos abrir Evangelho de Mateus, capítulo 5. E eu quero saber o que os pregadores de prosperidade fazem com essa passagem. Mateus 5. Não vou dar o versículo porque eu vou dar uma introdução. Antes vamos falar um pouquinho de gramática bíblica. O que quer dizer a palavra voto? Voto quer dizer juramento, promessa. Amém? Estou interpretando certo? Não estou falando nenhuma heresia? Voto é igual a juramento. Vamos ver o que nosso Senhor falou. Mateus 5, versículo 33. Diz assim: palavras de Jesus. Outros sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. O que Jesus está ensinando aqui? Fez voto, cumpre. Quem tem que cumprir? Os antigos. Vamos reler o 33? Outros sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Agora, olha o que Jesus fala. Eu, porém, Jesus está trazendo teologia do Novo Testamento. Lembra que ele falou? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se olhares, ele está adicionando teologia. Não deixará o homem sua mãe. Eu, porém, vos digo. Jesus trazendo teologia do Novo Testamento. Eu pergunto, qual vale? A teologia de Jesus ou a teologia de Moisés? A de Jesus. Percebe as aberrações que se fazem nas igrejas hoje para tomar dinheiro? Em alguns casos, não estou generalizando. Tem gente que faz isso de boa fé. Foi mal ensinado. Mas olha o que Jesus vai falar, versículo 34. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedente do maligno. Jesus proíbe voto. Simples assim. Ah, irmão, mas eu quero fazer um compromisso de fazer uma oferta de dar R$100 para a igreja por 20 anos. O compromisso é seu. Mas não é voto. Faça o que você quiser com o seu dinheiro. Foi Deus que te deu, ore a Ele. Minha única orientação, como é um voto de muito dinheiro, você deve orar para ver se realmente é vontade do Senhor ou é vaidade dos seus pensamentos. Lembra que nós ensinamos aqui na igreja? Quanto maior o voto, mais exige oração para confirmar se aquilo é uma direção de Deus. Porque dinheiro não dá em árvore. E Deus requer dos seus filhos que sejam responsáveis com o dinheiro. Você não abençoa filho que não sabe usar o dinheiro. Eu, na verdade, arranco o dinheiro da mão de filho, eu não sou maluco. Mas entenda, infelizmente, e aqui eu quero ser bem correto. Muitas das pessoas que ensinam voto hoje em dia são irmãos, pessoas de bem, pessoas queridas. Mas infelizmente eu tenho que dar informação. Tem muito irmão de bem e querido que está tremendamente enganado, está ensinando algo que não é bíblico. Isso é um lado da história. O que nós temos que fazer por essas pessoas? Orar por elas. Agora, eu não posso me esquecer o outro lado, que é o lado das pequenas igrejas e grandes negócios, que é roubar dinheiro do povo.
lobo em pele de cordeiro, que quer levar você a fazer uma prática proibida por Jesus, prende você numa prática proibida por Jesus e toma o seu dinheiro. Isso é pecado. Faz mais ou menos uns 45 dias, uma pessoa de uma igreja assim, fez um voto, aí nos procurou, eu fiz um voto, aí eu tomei cuidado, mandei todos os textos, mandei uma coisa do Augusto Nicodemos, esclareci, não existe isso. Mas vocês tinham que ver a angústia da pessoa, porque ela de maneira sincera queria cumprir aquele voto. Entendeu? Lembram que eu sempre ensino que as más teologias destroem vidas? Destrói, porque toda teologia gera uma prática de vida. Isso envolve o que você faz com a sua família, o que você faz com os seus bens, o que você faz com o seu dinheiro, o que você faz com a sua única vida aqui. Por isso, cabe a nós buscarmos sempre sermos uma igreja bíblica. E se você vê alguma vez eu ensinar daquilo no púlpito algo duvidoso, você que é dessa igreja, você tem que vir procurar. Pastor, por que você pregou aquilo lá? Onde é que está na Bíblia? Por que o pastor falou aquilo? Aí eu vou ter o maior prazer em explicar para você. E se você tiver razão, eu vou chegar no próximo culto, vou me retratar. Falar, irmãos, culto passado eu errei, falei uma coisa que não tinha base bíblica. Irmão Mário me procurou, explicou, daí eu fui pesquisar, fomos ver os comentaristas, fomos ver os comentários bíblicos, consultei, eu errei. Estou aqui pedindo perdão para a igreja e corrigindo o erro. O assunto resolvido, toca o barco. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E oro pedindo, Senhor, que nós possamos estar revendo o nosso compromisso contigo. Que possamos estar prestando atenção à maneira que temos conduzido a nossa família, qual é a nossa consagração, qual é o nosso nível de frequência na igreja. Senhor, a minha oração é que nós possamos ser intensos, te adorarmos realmente em espírito e em verdade, como o Senhor sendo o primeiro da nossa vida. Senhor, ajuda-nos em nossa fraqueza, livra-nos de todo mal e capacita-nos a viver uma vida cristã simples, porém verdadeira. No nome de Jesus, amém.